Então nós vamos estar ali e nós vamos chegar direto no culto. Então, se você quiser vir para o culto, eu recomendo que você venha, pegue o ônibus e venha, aí você volta com a gente, tá bom? Aí vocês voltam na van, mas para vir não tem como, porque a van vai estar em Goiânia. No outro domingo, no dia 10, eu vou estar com todo o time de líderes aqui no prédio da igreja, em uma imersão também. Então, nós vamos estar durante o dia todo com os líderes aqui no prédio da igreja. Então, a van vai vir de manhã trazendo esses líderes e a van não vai voltar à tarde, porque nós já vamos estar aqui também. Mas eu recomendo, se você tem, eu até recomendo, se você quer estar aqui comigo também com os líderes, eu libero você. Você pode vir fazer parte. Mas nós vamos estar aqui de 9 horas até às 21 horas, juntos, sendo cheios, alimentados da presença de Deus e em jejum. Amém? Vai ser o dia todo de jejum, nós vamos estar aqui juntos, vai ser maravilhoso aquilo que Deus vai fazer. Irmãos, nesse tempo de jejum, é muito importante que você separe um tempo para você se dedicar ao Senhor, para você escutar o Senhor, para você ouvir a voz do Senhor. O jejum não muda nada em Deus. Fala assim, jejum não muda nada em Deus, mas muda em mim. Porque jejum é nada mais, nada menos do que oração intensificada. Amém? Então, no tempo do jejum, nós vamos orar. Nós vamos deixar de comer e vamos orar. Vamos ler a Bíblia. Vamos mergulhar mais no Senhor. Então, durante todo o jejum, presta atenção, durante todo o jejum, eu vou estar aqui no prédio da igreja, para nós acompanharmos a live com o pastor Aloísio, e logo após eu vou orar, impor as mãos sobre os irmãos, liberar cura, liberar milagres, liberar aquilo que você tem buscado no Senhor. Vamos orar em concordância a respeito dos alvos de oração. Vai ser um grande mover do Senhor no nosso meio, e eu tenho certeza que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém? Pastor, mas como que vai fazer para me vir para cá, para o prédio da igreja, todos os dias? Olha, se você quiser vir, você pode vir. Agora, o pessoal que mora no Paranoá e no Itapuã, eu recomendo que você faça de tudo para estar aqui. Amém? Porque vai ser algo maravilhoso. Mas o pessoal que vai estar em Sobradinho e em Planaltina, eu recomendo que você junte sua célula. Junte sua célula ali na casa do anfitrião e vamos ler, vamos ver a live, vamos, sabe? Ah, pastor, não dá todo dia, mas pelo menos umas 2 vezes na semana, reúna com sua célula, fora o dia da sua célula. Para quê? Para orarmos um pelos outros. Ontem lá na minha célula eu já liberei uma caixinha de oração. A nossa célula ali em Sobradinho. Por quê? Porque nós vamos orar. Crente ora. Você sabia disso? Vocês não é crente? Fala igual o André Valadão. Vocês não é crente? Não, gente. Pelo amor de Deus, crente tem que orar. Crente tem que orar. Amém? Então, crente ora e crente jejua. Fala assim, crente jejua, irmão. Vira pro irmão do seu lado e fala assim, você vai jejuar comigo, não vai? Nós estamos juntos nisso, não estamos? Então vai ser 21 dias no divã da graça. Você vai sair fora daqueles remédios doidos que você toma lá, controlado, para ficar tranquilo, relax. Você vai tomar um remédio celestial. Você vai ficar zen no Senhor. Amém? Você vai curtir uma vibe que ninguém curtiu. Só o Senhor tem essa vibe para liberar sobre sua vida. Amém? Vai ser maravilhoso. Então, prepare o seu coração. Mas o jejum não começa no domingo já. Amém? Domingo é o lançamento do jejum. Nós vamos dar o start na segunda-feira. Segunda-feira vai ser oficial. Segunda-feira você vai cortar as suas refeições e vai comer uma só vez no dia. Amém? Se você quiser jejumar comigo um pouquinho na água também, vamos juntos. Amém? Vou separar uns dias para jejuar na água aí. Intensificar a oração, intensificar a busca.
Porque o Senhor é maravilhoso, amém? Quantos estão com fome do Senhor? Quero te falar, jejum vai te potencializar para você ouvir ao Senhor, para você ter uma voz que ouve ao Pai, amém? Então, eu mesmo era muito viciado no Instagram, deletei o meu Instagram do celular, deletei o Facebook do meu celular, as contas estão abertas, mas eu não estou mexendo no Instagram e não estou mexendo em Facebook, já tem uma semana e meia, né, amor, mais ou menos? Semana e meia, glória a Deus por isso. E depois do jejum vou perguntar para o meu amigo se eu posso voltar a mexer ou não. Se ele falar que eu posso, eu volto, se não, deixa, não faz falta não, irmãos. É bom, já li 2 livros depois que eu larguei o Instagram. Amém? Então, vamos intensificar. Falando em livro, vai ter um livro também. Então, se você quer o livro, eu recomendo, e você não vai conosco, eu recomendo que você já encomende com o seu líder de célula, porque ele vai, todos os líderes de célula vão, glória a Deus por isso. Então, você vai encomendar com o seu líder de célula, falar, está aqui meus R$20, traga um livro para mim, porque vai ser uma sequência daquele livro que nós vamos estudar todos os dias da semana, amém? Então a palavra que eu vou pregar em todos os domingos, já vai estar no livro também, amém? Aleluia, glória a Deus, o Senhor tem muito para liberar no nosso meio, irmãos, eu estou com tanta expectativa no meu coração, por aquilo que Deus vai fazer, irmãos, eu já tive muitas experiências maravilhosas nos jejuns, muitas experiências maravilhosas. Eu já fui muito abençoado pelo Senhor nos jejuns, muito. Todo jejum é uma grande bênção e nós fazemos isso 2 vezes no ano, amém? Aí as pessoas às vezes olham para nós e falam assim, mas qual que é o segredo da videira, de crescer tanto, de avançar tanto? Olha, ora o tanto que nós ora, jejum o tanto que nós jejuma, e aí a gente vai ter um sucesso baseado na graça de Deus. Não é mérito nosso, é tudo por causa dele. Mas nós estamos aqui buscando o coração do Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração inclinado para o Pai. E durante esse jejum nós vamos ter um dia com Deus aqui no prédio. Uau! Vai ser maravilhoso. Nós vamos fechar o jejum no sábado com um dia com Deus aqui no prédio. Pessoas serão transformadas, pessoas serão mudadas, e então eu quero que você enche o seu coração de expectativas por aquilo que Deus vai fazer. No dia 6/11, nós vamos ter um batismo mundial, onde nós vamos batizar milhares e milhares de pessoas em todas as partes do mundo. Nós estamos envolvidos, irmãos, em algo que é eterno. Nós estamos envolvidos em algo que tem peso de glória, não é passageiro, não é momentâneo. A igreja, quanto mais perseguida, mais ela cresce, mais ela avança. E hoje eu quero falar exatamente do homem segundo o coração de Deus. Quantos estão com fome da palavra? Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos, Pai. Eu quero profetizar, Pai, que essa palavra vai alcançar cada um dos irmãos, cada coração aqui nessa noite. Em nome de Jesus eu quero profetizar a vida do Senhor, eu quero profetizar a graça sendo liberada de maneira abundante nesse lugar. Eu declaro que esse ambiente é liberado para o fluir e a manifestação da glória do Senhor. Eu quero profetizar que os ouvidos estão atentos para ouvir a voz do Senhor, e em nome de Jesus, eu repreendo toda distração, repreendo tudo aquilo que vem para roubar essa semente da palavra, e eu ordeno que essa palavra venha gerar transformação na sua vida, agora, em nome de Jesus. Aleluia, você crê nisso? Diga amém. Aleluia, irmãos, eu estou empolgado com aquilo que Deus tem para fazer, amém? Né, alguns irmãos nos visitando, sejam muito bem-vindos, todos os que estão visitando, sintam parte, né, e amados pela família videira aqui na Zona Norte, amém? Nós estamos aqui para amar a sua vida e abraçar você, sinta-se em casa, amém? No final, quantos irmãos estão visitando a gente? Levanta a mão assim, só para me ver. Ó, amém. No final você dá um abraço nesse irmão, né? Abençoa a vida dele, amém? Amém? Abra a Bíblia, por favor, lá em Atos 13, 22.
Atos 13, 22. Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia, glória a Deus. Atos 13, 22 diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Então o texto que nós acabamos de ler, Paulo diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? A Bíblia relata isso, e nós quando falamos o homem segundo o coração de Deus, você lembra de quem? Já? Davi. Você já lembra de Davi, porque ele é o homem segundo o coração de Deus. Ele era alguém que o Senhor tinha prazer, entende? Ele era alguém que o Senhor tinha prazer. E nós costumamos pensar que Davi era homem segundo o coração de Deus, por causa de algumas atitudes que ele tinha. Mas de fato, eu quero trazer para você que Davi não era o homem segundo o coração de Deus por causa dessas atitudes apenas que nós achamos que ele tinha. Então, por exemplo, nós achamos que Davi era muito rápido para se arrepender dos pecados. Senhor, pequei, e a gente acha que isso o fazia o homem segundo o coração de Deus, quando na verdade não é. Outro pensamento também que nós temos é que Davi era um adorador. Sim ou não? Davi era um adorador, por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas isso também não é verdade. Então por isso, na Bíblia tem inúmeros adoradores e não são conhecidos como homens segundo o coração de Deus. Na Bíblia tem inúmeros irmãos que eram fácil de se arrepender dos seus pecados. Também não o faziam deles homens segundo o coração de Deus. Eles eram fáceis de se arrepender, eles eram verdadeiros adoradores, mas nem por isso eles foram chamados de homem segundo o coração de Deus. Pastor, e o que havia em Davi que o fazia o homem segundo o coração de Deus, então? Aí eu quero que você entenda. Sabe, na verdade, ele nem era rei ainda, quando ele foi chamado de o homem que tinha um coração inclinado para Deus. Sabe, Deus se referiu a ele como aquele que tinha um coração inclinado para ele. Lá em 1 Samuel 13:14, 1 Samuel 13:14 diz: já agora não subirá o teu reino, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e lhe deu ordem que seja príncipe sobre o seu povo, porque não agradaste o que o Senhor te ordenou. Então certamente todos os filhos de Deus, eles estão debaixo do favor de Deus, sim ou não? Sim, todos os filhos de Deus estão debaixo do favor de Deus. Eles são amados e eles desfrutam da bênção do Pai. Mas há aqueles que dão prazer para o Senhor. Você entendeu? Há aqueles que o Senhor tem prazer, há aqueles que o Senhor se alegra facilmente com eles. E Davi era um desses. Davi era alguém que o Senhor tinha prazer nele. Davi era alguém que o Senhor via nele um coração totalmente inclinado para o Pai. Lá em 1 Crônicas 28:4, 1 Crônicas 28:4, diz o seguinte: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque toda a Judá escolheu por príncipe e sua casa de meu pai, na casa de Judá. E entre os filhos do meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Sabe, aqui a gente vê que Davi, ele já era favorecido. Dentre todos os irmãos, o Senhor se agradou
dele. Ou seja, Davi é aquele que é conhecido como o menino que foi tirado de trás das malhadas, né? Então Davi, ele tinha essa característica. Então por que Deus tinha prazer em Davi, pastor? Por quê? Simplesmente porque Davi, ele fez da presença de Deus o centro da sua vida. Presta atenção no que eu estou te falando. Você quer também ser conhecido como a mulher segundo o coração de Deus? Você quer ser o homem conhecido como o homem segundo o coração de Deus? Faça da presença de Deus o centro da sua vida. Isso era o segredo de Davi. Vocês estão comigo? Diga amém, glória a Deus. Sabe, a maior preocupação de Davi era com a casa de Deus, com a arca da aliança. Sabe, a casa de Deus hoje, ela se refere à igreja. Fala assim, a casa de Deus hoje é a igreja. Mas quando nós falamos igreja, não é as paredes, não é o prédio, não é o lugar que nós estamos reunidos. A igreja somos nós. Fala assim, eu sou a igreja. Quando nós nos reunimos, nós manifestamos a igreja, a noiva do Senhor. Amém? Nós somos a igreja. Então a arca da aliança, ela aponta para a presença manifesta de Deus. E Davi, ele amava a casa do Senhor e amava a sua presença. Sabe, historicamente, Davi, ele escreveu também Salmo 132. Abra para mim, Salmo 132. Sabe, no tempo que Davi, ele vivia fugindo do seu líder, o rei Saul. O rei Saul queria o tempo todo pegar Davi. E Davi andava pelas cavernas de Adulão da vida, se escondendo para tentar ter sossego, para tentar ter refúgio, para tentar ter paz, para tentar ter, refrigério para sua alma. E aqui em Salmo 132, nós vemos que Davi, ele vivia, naquele momento, ele andava errante pelo deserto, junto com endividados, com descontentes. Ele se ajuntou nessa situação. Vamos ler algumas porções aqui de Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, e como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, nem darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Olha a preocupação de Davi. Senhor, eu não vou sossegar enquanto que eu não ver que o Senhor tem uma casa, enquanto eu não ver que o Senhor está bem, enquanto eu não ver que o Senhor está tranquilo. Então, nessa situação, nós compreendemos que Davi orasse a Deus, para que Deus livrasse ele dos inimigos. Então, ele queria estar nesse lugar de descanso também, mas ele via que nem a arca da aliança estava no lugar de segurança. A arca da aliança não estava guardada, sabe? E Davi estava preocupado com a casa de Deus. Davi, ele queria encontrar uma morada para o poderoso de Jacó. Lá no versículo, aí todos, nós lemos até o versículo 4, foi, Kleber? 6, amém. Então todos buscam algo para si. Saul, quando assumiu o reinado, não preocupou com a arca da aliança. Ele deixou a arca da aliança para lá. Ele não preocupou com a presença. Saul não preocupou com a presença, diferentemente de Davi. Davi se preocupava com a presença. Você tem se preocupado também, meu irmão, com a presença? Você é o guardião da presença hoje. Você é aquele que atrai a presença. Por isso que eu tenho falado, irmãos, o Senhor está procurando lugar
para se manifestar. Mas o lugar onde ele se manifestará vai ser um lugar onde ele encontra pessoas com o coração totalmente inclinado para ele, dizendo: Senhor, eu te quero, manifesta a tua glória no nosso meio. Sabe, eu tô com saudade de cultos com mais presença. Eu estou com saudade com células com presença, onde nós não temos como nem ministrar a palavra, porque a presença foi tão grande no louvor que ocupou todo o tempo da célula. Então eu estou ansioso pela presença. Não sei quanto a você, meu irmão, mas eu tenho ansiado pela presença. Esses têm sido dias que eu tenho sentado com os líderes que caminham comigo e tenho falado: irmãos, nós vamos ajustar tudo que tem que ser ajustado, porque nós não podemos perder tempo, porque o Senhor quer manifestar a glória dele através das nossas vidas. Amém? Então esse é um tempo que nós precisamos de nos inclinar para o Senhor, para aquilo que Ele tem para fazer através de nós. Quantos desejam a presença do Senhor? Eu quero te falar, nesses 21 dias de jejum e oração, no divã da graça, vocês vão receber uma porção da presença como vocês nunca receberam. Nesses 21 dias, vocês serão impactados pela presença de uma forma que vocês nunca foram impactados. Vocês irão ver a glória palpável do Senhor sendo manifesta na vida de vocês. Se prepara. Se prepara. Sabe, eu quero te dizer que lá no Velho Testamento, a presença de Deus, ela era tipificada pela Arca da Aliança. Quantos já viram a imagem da Arca da Aliança? É tipo uma caixa com 2 varais e 2 anjos com as asas tocando um na ponta do outro. Por cima tinha, né, ali o propiciatório, né, onde era aspergido o sangue do sacrifício, né? E tinha algumas coisas dentro da arca também. Então a arca representava a presença do Senhor. A arca representava a presença no Velho Testamento. Então ninguém havia se importado com a Arca da Aliança antes de Davi. Saul, ele foi levantado rei, não se preocupou. Depois você leia 1 Crônicas 17, do 1 ao 12. Sabe, então a razão pelo qual o Senhor, ele se agradou de Davi, é porque Davi, ele fez dos objetivos de Deus o seu próprio objetivo. Fala assim: eu também, como Davi, vou fazer dos objetivos de Deus os meus próprios objetivos. Eu quero te falar, se você fizer isso, você não tem como avançar na vida. Faça dos objetivos de Deus a sua prioridade na vida. Tem muitas pessoas que colocam muitas outras coisas na frente do objetivo de Deus para a sua vida. Saul foi um desses. Saul só pensou nele próprio. Ele não pensou na presença, ele não pensou no Senhor. Tanto que ele perseguiu Davi, aquele que Deus também tinha escolhido. Sabe, eu quero te dizer que o pensamento de Deus era o pensamento central de Davi. Sabe, o pensamento de Deus é somente a respeito de Cristo, pois a arca é Ele mesmo, ok? Sabe, então nós não estamos interessados apenas no amor de Deus. Hoje tem sido dias que as pessoas têm sido muito românticas a respeito do Senhor, sim ou não? Muito românticas, tem colocado muita paixão e pouco amor. Paixão é coisa de momento, amor é coisa que é duradouro. E quanto mais você se aproxima do Senhor, mais amor vai sendo envolvido. Não tem como você relacionar com Deus e não perceber esse amor sendo derramado sobre a sua vida. Sabe, eu quero te dizer que o Senhor, Ele se agradou de Davi porque Ele colocou como prioridade. Davi amou a casa de Deus. 1 Crônicas 17, 1. Vamos ler algumas porções aqui do capítulo 17. Diz: e sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse
ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança se acha numa tenda. Sabe, Davi, ele queria fazer casa para Deus. Entretanto, o mais impressionante é que Deus mesmo, olha o que ele diz lá no verso 6, pula lá, verso 6. Em todos os lugares que andei, em todo Israel, falei eu acaso alguma palavra com algum dos juízes a quem eu mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificardes uma casa de cedro? O Senhor estava abismado com a atitude de Davi. Da onde você tirou isso, Davi? Eu nunca falei com todos os juízes que andou comigo. Eu nunca pedi para ninguém fazer casa para mim. Eu nunca falei para absolutamente ninguém fazer casa para mim de cedro. Da onde você tirou isso, Davi? Davi conseguiu captar o coração do pai. Davi conseguiu captar aquilo que estava no coração do pai. Deus fala que Davi, fala para Davi que ele ficou, até Deus ficou de queixo caído com Davi. Tamanho o coração dele inclinado para as coisas do Senhor. Porque todos os reis que caminharam não tiveram um coração inclinado para as coisas do Senhor como Davi tinha. Não tiveram. Sabe, Deus, quando ele revela isso, ele está mostrando para Davi, sabe, que ele de fato era um homem segundo o coração do Pai. Sabe, se queremos ser homens segundo o coração de Deus, nós precisamos de ter um coração voltado para Deus. Não tem como você ter o coração de Deus se você não cogita das coisas de Deus. O que está escrito lá em Mateus 16, 18? Mateus 16, 18. Pedro teve uma revelação magnífica. E aí o Senhor fala também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, você pode vencer até muitas batalhas sozinho, lá no seu quarto. Tem batalhas que é você e Deus que resolve, mas tem batalhas na sua vida que você sozinho não dá conta. É a igreja. Quando a igreja se posiciona, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a igreja se levanta, as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Por isso, lá na sua célula, a igreja está estabelecida naquela região. Vocês são representantes legais naquela região. Então, se está acontecendo muito assalto, está acontecendo muita criminalidade na região, se levanta como igreja e você vai ver isso cair lá embaixo. Você vai ver. Começa, você líder, começa a guerrear. Começa a falar: aqui na minha quadra está proibido, eu amarro todos os demônios que estão soltos. Aqui na minha quadra não vai ter mais homicídio. Na minha quadra eu ordeno que todos os traficantes ou se converta ou vai todo mundo preso. Eu não aceito mais. Quando a igreja se levanta, não tem nada que para, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas hoje nós temos visto uma galerinha aí, os desigrejados, sentando o pau na igreja, falando mal da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, é algo que eu tenho pessoal comigo. Se pessoas chegam para falar mal de igreja, independente se erra, se não erra, se falou mal da igreja, para mim eu já nem escuto mais. Se levantou para falar mal da igreja, irmão, não importa o erro que a igreja tem. A igreja não é perfeita. Se fosse perfeita, já tinha subido. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Vai ter falha? Vai. Pessoas vão errar com você? Vão. Homens vão errar? Vão. Mas não fala da igreja do Senhor. Porque a igreja não é de homens. A igreja é do Senhor. A igreja é de Cristo.
Então, tome muito cuidado com pastores na internet que começam a falar mal da igreja. Independente se falam mal de igreja A, B, C ou D. Falou mal de igreja, não escuta não, irmão, por favor. Se está ali para criticar, não escuta não. Para, não ouve não, isso é morte. Isso é morte. Ai daqueles que se levantar contra a igreja. Ai, todos que se levantaram contra a igreja na história tiveram um fim trágico. Todos. Entende? Então, é tempo de nós nos posicionarmos pela igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando nos posicionarmos pela videira. Não, não é isso. É pela igreja. Ainda que nós não vamos permitir que fale mal da nossa família, da nossa casa. Se você vê uma pessoa falando mal do seu pastor, por favor, se posicione. Se você vê uma pessoa falando mal do seu líder, se posicione. Entendeu? Você vai aceitar alguém falar mal da sua casa? Não vai. Por mais errado que seja. Não fala mal da minha esposa, não. Ela é linda, maravilhosa, mas tem erro. Se você vê erro nela, chega nela, conversa com ela. Não sai falando para todo mundo, não. Não sai expondo a nudez dela, não. Conversa com ela. Ela é mulher de Deus, vai ajustar. Você vê erro em mim? Conversa comigo. Não sai falando mal de mim para todo mundo, não. Entendeu? Sabe por quê? Porque isso traz maldição sobre sua vida. Entendeu? Guarda, proteja, seja pela a igreja. Então, aqui em Mateus 16, 18, o Senhor mesmo, Ele está edificando a igreja. Ele nunca parou. A obra é do Senhor nessa dispensação de edificar a igreja, a casa de Deus. Entendeu? Lá no Salmos 23, 6, olha o que a palavra de Deus diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe, veja, a casa do Senhor, ela é claramente relacionada com a graça. Ela é claramente relacionada com o favor. O resultado da graça é o anseio pela casa. Entendeu? Presta atenção. Quanto mais revelação da graça você tem, mais vontade de abençoar a casa você tem. Você entendeu? Não tem como você falar que entendeu a graça de Deus e é contra a igreja. É contra a casa. Não tem como. Quanto mais revelação da graça, mais disposto você está em colocar a sua vida, em colocar o seu tempo, em colocar os seus recursos, em colocar a sua vida por inteiro para servir a casa. Você me entende? Vocês estão comigo? Sabe, nós precisamos avançar, irmãos, na experiência até entendermos o valor que a casa de Deus tem para cada um de nós. Até entendermos que a casa de Deus, ela é para que a glória de Deus seja manifesta. Sabe, a revelação da casa de Deus, ela é certamente o sinal de maturidade espiritual. A revelação da casa de Deus é um sinal de maturidade. Sabe, essa revelação, ela é incrível. E Davi, ele teve essa revelação aqui em Salmos 27, 4. Salmos 27, 4. Olha o que Davi fala: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Oh, irmãos, Davi, ele ansiava por viver na casa. Você tem ansiado em viver nessa comunidade como casa, para manifestar a glória de Deus? Você tem ansiado em pedir para o Senhor: Senhor, me dá paixão, me dá amor pela casa. Senhor, me dá disposição de pagar o preço que for necessário para a casa. Sabe, esse é um tempo que você tem que buscar isso em Deus. É tempo de você pedir para Deus que haja revelação a respeito da casa. Sabe, o coração de Davi, ele estava sempre voltado para casa.
Lá no Salmos 84, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte, Salmos 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exulta pelo Deus vivo. Uau! E ele afirma lá no verso 10, no mesmo capítulo, no verso 10, pula aí. Pois um dia em teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta como a luz da casa do meu Deus, a permanecer na tenda da perversidade. Sabe, Davi, ele amava tanto a casa que ele, nem que fosse para ser servo, ele estava lá na porta. Porque ele amava a casa. Você ama a casa, irmão? Você ama a igreja? Você ama a edificação da igreja? Até que ponto você está disposto a dar a sua vida pela igreja? Ou é qualquer coisa que te tira do propósito? Ou é qualquer coisa que te tira do caminho ao qual o Senhor te colocou? Quero te falar, as palavras do Senhor se cumprirão na sua vida. Ainda que você está vivendo em um tempo turbulento, ainda aquilo que você está vivendo, às vezes é uma tremenda tempestade na sua vida, e você não consegue enxergar aquilo que Deus tem preparado para você. Decida confiar, porque aqui na casa você tem suprimento, aqui na casa você tem alegria, aqui na casa você tem amor, aqui na casa você tem proteção. Sabe, a casa é o lugar de refúgio para você. Não desvalorize a casa. Lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13. 2 Samuel 7,13 diz: este edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O trono de Davi, só porque ele tinha coração para casa, não passou. Qual é a descendência de Jesus? Davi. Quem é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que reina pelos séculos dos séculos? Jesus. O trono de Davi nunca vai passar. Sabe por quê? Porque ele encontrou nessa terra um homem segundo o coração de Deus. Esse é um tempo que o Senhor também está procurando. Em 2021, homens e mulheres com o coração voltado para Ele. Davi amou a presença de Deus. Nos dias de Saul, ninguém se importava com a arca da aliança. Mas quando Davi se tornou rei, ele decidiu trazer para Jerusalém a arca da aliança. O símbolo do Senhor, o Emanuel, o Deus conosco. Ele resolveu, falou, não tem como, eu tenho que trazer a arca aqui para perto de nós. Então as escrituras dizem que então, ele ajuntou todo o povo e foi buscar a arca da aliança que estava na casa de Abinadab. Vamos ler 2 Samuel 6, 5, até o 7 nós vamos ler. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Davi fez o quê? Com toda a casa de Israel, estava alegre na presença do Senhor. Vocês estão alegres na presença do Senhor? E com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, de harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Então o anseio de Davi, presta atenção, a arca, ela tinha ficado todos esses anos na casa de Abinadab.
Por mais ou menos 20 anos a arca ficou lá, na casa de Abinadab. E a arca, na casa de Abinadab, ficou como um móvel na sala de Abinadab. Então, Uzá cresceu com aquela arca ali. Ele passava de manhã, via a arca, arquinha, tudo bom? Dava nem moral para a arca, mas a presença do Senhor estava ali. Mas ele não valorizou a presença do Senhor. A presença do Senhor ficou 20 anos na casa de Abinadab, e eles não valorizaram a presença. Ficou 20 anos. Tome muito. O que é que eu quero falar para você, irmãos? Toma muito cuidado para você não acostumar com a presença. Toma muito cuidado para você não acostumar com o culto. Toma muito cuidado para você não acostumar com sua célula, com a sua vida espiritual. Toma muito cuidado para você não relativizar tudo e achar que tudo é normal. Tudo é desse jeito mesmo, pastor. Entendeu? Toma muito cuidado. O dia que você estiver percebendo que está tudo ficando muito normal, vai jejuar e orar na água. Até você ver o sol raiar e você não largar o anjo, você lutar até você ter sua vida marcada e transformada. Não faça nada se você não tiver o seu coração em ebulição por aquilo que o Senhor está te conduzindo. Não haja naturalmente. Não pense que as coisas são naturais. Não haja naturalmente. Amém? É tempo de você posicionar. É tempo de você não aceitar a mesmice, a vidinha morna, mais ou menos. É tempo de você tacar fogo na chaleira. Amém? É tempo de você tacar fogo na chaleira, porque quanto mais fogo na chaleira, mais presença de Deus vai estar sendo manifesta na sua vida. Toda impureza vai ser removida na sua vida. Então, nesses dias de jejum, nós vamos tacar fogo na chaleira. Vamos comigo? Vamos esquentar o fogão? Vamos tacar mais lenha? Não sei quantos já cozinharam no fogão a lenha, mas tem um segredo do fogão a lenha. Você não pode pôr nem muito pau e nem pouco pau. Senão vira aquele fogaréu todo. Entendeu? Queima comida. Então tem que estar sempre olhando ali para colocar um gravetinho, para o negocinho ficar pegando fogo o tempo todo. Amém? Então o tempo todo você tem que estar pegando fogo. O tempo todo tem que ter lenha sendo colocado lá. Quando você não quer o fogo mais, o que você faz? Tira os paus. Vai apagar o fogo. Mas quando você quiser mais fogo, por mais que chega no outro dia, no fogão a lenha, chegou no outro dia, tá aquela brasa ali, acabou, você acha que acabou. Acabou não. Dá uma sopradinha lá, a cinza sai. Você pode pôr uns gravetinhos lá e soprar um pouquinho, que o fogo vai vir de novo. Então vamos remover a cinza, se o fogo está apagando, e vamos dar uma sopradinha para o fogo vir pegar de novo, amém? O Senhor vai vir com glória, com poder nesses dias, porque o Senhor vai manifestar a glória dele nas nossas vidas, amém? Sabe, o anseio de Davi, toda essa história que aconteceu, Uzá vai, o boi tropeça e Uzá vai e mete a mão na arca, indevidamente. Fala, não, isso aqui é a arca que ficou na minha casa 20 anos, não tem problema não, eu passei do lado desse trem, vim, não aconteceu nada, não vou deixar ela, foi lá e pôs a mão, morreu na hora. Nesse momento, o coração de Davi fechou. Falei, mas Senhor, eu fiz de tudo para trazer a arca, peguei a arca, pus aqui em cima do carro de boi, nós estamos aqui dançando, nós estamos aqui celebrando, cantando ao Senhor, e aí o boi tropeça, e agora o Uzá vai pôr a mão e morre. Senhor, não vou levar essa arca mais não. Não vou levar não, porque se alguém tocar nela ali, é capaz de morrer de novo. Imagina, eu fico pensando, imagina só, irmãos, olha para mim. Pensa comigo. Você está indo, você vê um homem que tocou no negócio, na arca, e ele morreu ali. Davi chuta o pau da barraca e fala, não vou levar esse trem mais não. Fica com esse trem aí.
Quem que pode guardar esse negócio? Você guardaria na sua casa? Você guardaria? Imagina, seus meninos tocando a arca lá e morrendo também. Hã? Você guardaria? Mas teve um homem chamado Obed-Edom, que falou, eu vou guardar na minha casa. Eu vou guardar a presença na minha casa. E aí, era diferente. Obed-Edom não olhava para a arca, mas como Uzá olhava. Obed-Edom não deixava que qualquer pessoa chegasse perto da arca indevidamente. Entendeu? Ele valorizou a presença da arca na casa dele. Talvez seja anfitrião, você recebe uma célula, mas você não está vendo o efeito dessa célula na sua casa. Como Abinadab ficou 20 anos com a arca na casa dele, mas não surtiu efeito nenhum. Sabe por quê? Porque ele não valorizou a presença, não valorizou a arca. Eu quero te falar, você como anfitrião, valoriza a arca, valoriza a presença. Hoje de manhã eu vim aqui para o prédio, e eu limpei o prédio tudo, passei pano nas cadeiras, lavei os banheiros, arrumei tudo, deixei tudo organizadinho. Falei, Senhor, é só para a arca vir, só para a tua presença vir, só para a glória do Senhor vir. Sabe, você como anfitrião, faz isso também. Não joga as cadeiras lá, vamos embora gente, pode chegar aí, tá bom. Não, a nossa anfitriã lá em Sobradinho, gente do céu, que carinho que ela tem por nós. Não tem uma cela que eu não chego que as cadeiras não estão organizadinhas, tudo arrumadinho, paninho passado nas cadeiras, tudo, as mesinhas lá para nós pôr o lanche. Não é, Gabi? Organizado. Todas as vezes que nós chegamos lá, está organizado. Porque ela se importa com a presença. Um dia eu falei, eu estou pensando, nós tirar a célula daqui e para outro lugar. Quase que briga comigo. Falo, pastor do céu, não pode acontecer um trem desse não. A célula está na minha casa tem tantos anos, pastor, estou triste. Aí o Félix ficou triste. Falei, não, Félix, vou tirar a arca da sua casa. Então não, deixa aí. Um coração enorme para receber a arca. Irmãos, nós precisamos de ter um coração para a casa de Deus. Quando eu falo, irmãos, o que eu mais me importo na minha vida é a casa de Deus, é porque é o que é mais importante nessa vida. Não tem nada mais importante nessa vida do que a casa de Deus. Não tem nada mais importante nessa vida do que a presença manifesta de Deus, a arca da aliança do Senhor no nosso meio. Não tem, e nós precisamos de voltar o nosso coração para isso. Às vezes você é um crente velho, tem 200 anos de caminhada já, mas você não está sentindo o frescor da presença mais. Você entra dentro do seu quarto, parece que tem um teto de bronze. Você ora, parece uma reza, nem parece uma oração. Você não sabe nem um dia que você chorou na presença do Senhor. Em nome de Jesus, rejeite isso. Em nome de Jesus, fala, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero molhar as páginas da minha Bíblia com as minhas lágrimas novamente. Senhor, eu quero borrar a minha Bíblia novamente com o choro que cai dos meus olhos, porque eu quero a tua presença. Eu não quero caminhar sendo religioso, eu não quero caminhar sendo crente de banco, que vem lá no culto, que senta, escuta, vai embora, mas na minha vida não é relevante para ninguém. Eu não invisto na vida de ninguém. Senhor, me livre disso. Me livre disso. Em nome de Jesus, não aceita isso na sua vida. Eu falo com boca de Deus para você, meu irmão, não aceita isso. O Senhor, Ele quer restaurar altares que foram destruídos, Ele quer restaurar vidas que foram tentadas ser ceifadas por Satanás, mas o Satanás já perdeu na sua vida. Ele não tem poder na sua vida, porque maior que está em você do que está no mundo. Às vezes você pode até ter se iludido com as coisas desse mundo, mas hoje os olhos do Senhor estão sobre você, e as escamas dos seus olhos vão cair, e você vai começar a ver aquilo que o Senhor tem visto ao seu respeito. Talvez nem você consegue ter pensamento de paz ao seu respeito,
Todos os pensamentos que você tem é pensamentos maus, é pensamentos que você não vai dar conta, que você é incapaz, de que você aquilo que está acontecendo é maior do que você, mas não é. O diabo está tentando te calar, mas hoje você vai levantar junto com o leão da tribo de Judá, e você vai rugir para essa praga que está tentando te parar, e em nome de Jesus vai calar a boca. Por quê? Porque você também é um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. E eu vou te mostrar que Davi, ele ressentido, Deus havia, permitido que aquilo acontecesse ali. E é importante você entender os nomes na Bíblia, né? O significado dos nomes. E usar, o nome usar, significa força. Força. Não sei quantos conhecem aquele famoso fuzil israelense, Uzi. Já ouviu falar? Fuzil Uzi, israelense. É um fuzil que tem um poder de impacto muito grande, de matar as pessoas. Tem o mesmo sentido, a mesma raiz da palavra, de usar. Muitos afirmam que o segredo da presença de Deus é o louvor. Ah não, pastor, se nós tiver um louvor bonito, todo mundo afinadinho, um instrumento maravilhoso, aqueles solos, aquele dedilhado, um teclado, uma bateria, pastor, a presença de Deus vai vir. Muitos afirmam que a presença de Deus é por causa do louvor, mas Davi tinha louvor. Davi tinha adoração, Davi tinha danças, Davi tinha instrumentos, e mesmo assim houve morte, não houve vida. Lá em 2 Samuel 6, 5, diz que toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor com todos os sortes de instrumentos, de pau, de faia, de harpa, de saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. Então veja que Davi, junto com todo o povo, cantava, celebrava ao Senhor. Junto com todo o povo, eles estavam alegres com aquilo que eles estavam fazendo. Não estou dizendo que o louvor não é importante. É claro que o louvor é importante. E certamente tem que ter o louvor envolvido. Mas a presença de Deus, ela não se manifesta por causa do louvor. Não é o segredo. Infelizmente, existem muitos louvores que não passam de performance gospel, que não passam de shows gospels. Entendeu? Eu mesmo já fui em muito show gospel, performance. Entende? O que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana. O que impediu Davi de trazer a arca foi a força humana, foi a força de usar. Se o louvor ou o ministério está baseado na força do homem, eu quero te dizer, não haverá presença de Deus. Não haverá presença de Deus. Escuta, meninas que estão no louvor, não é por causa da força do seu braço. Não é por causa da força do seu braço. A igreja não acontece por causa da força do meu braço. Não é. Não é. Quando o homem põe o braço, o Senhor sai. Entende? Não ponha o braço aonde Deus não mandou você pôr. Não ponha. Não toque aonde o Senhor não mandou você tocar. Não. Lá em 2 Samuel 6, versículo 8 e 9, diz que Davi, desgostoso, porque o Senhor interrompeu contra Uzá e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? A graça de Deus, ela não é retirada por causa do pecado. Olha para mim. Muitos afirmam: o pecado pode acabar com tudo. Não, não pode. O pecado não pode acabar com tudo.
O pecado acaba com avivamento. Não acaba com avivamento. Porque aonde abundou o pecado, não acaba. Não acaba. Quero te falar uma coisa. O que acaba o mover de Deus é a força do braço do homem. É muita força do braço. É muito evento. É muita agitação. É muita gritaria. Pouca presença. Pouca essência. Entende? Nós estamos precisando de essência, não é gritaria não. Nós estamos precisando de trono erguido para o Senhor. Não é eventos não. Pastor, por que nós não traz um pregador de fora? Eu nem sei o que o pregador de fora vai falar aqui para vocês. Eu cuido muito bem de vocês. Eu não quero dar qualquer comida para vocês não. Se eu não conhecer a índole e o caráter desse pregador, não traga aqui não. Trago não, irmãos. Para me dar esse microfone aqui para qualquer um, não dou. Não dou. Os líderes sabem o zelo que eu tenho para deixar eles pregar aqui. Eles sabem. Eu não deixo qualquer um vir aqui, me dá uma oportunidade. Eu cuido desse rebanho aqui. E eu zelo desse rebanho. Entende? Nós não estamos aqui para ter performance. Não. Nós estamos aqui para ter presença. Entende? E presença é buscada com pessoas que têm um coração voltado para o Pai. Sabe quando aquela prostituta veio até Jesus? O que Jesus falou? Cadê os que te acusam? Pai, não peque mais. Sabe, eu quero te dizer, pecado não afasta avivamento. Não afasta. Não afasta. Pelo contrário. Pecado é o quê? Separação do Senhor. Quando a pessoa peca e se arrepende, o avivamento vem sobre ela. Você entendeu? É diferente. Mas não põe a sua mão se Deus não chamou. Isso aí te afasta. Isso aí afasta. Senhor, eu vou pôr a mão aqui. Vou dar o meu jeitinho brasileiro aqui para resolver esse problema. Não faz isso não. Põe nas mãos do Senhor e fala, Senhor, não dou conta de resolver. Resolve, por favor. Não dou conta, Pai. Eu estou tentando de todo quanto é jeito. Já orei, já jejuei, até virar bacalhau da Noruega e não aconteceu nada, Senhor. Então eu desisto. Na força do meu braço, não dou conta mais. Resolve para mim, Pai. Resolve. Sabe quando os publicanos também veio a Jesus? Os lulas da vida veio até Jesus. Jesus os perdoou. E ainda mais, falou, não, vou lá para sua casa, não vou comer com você. Entendeu? Jesus, ele é aquele que ama o pecador. Ele não ama o pecado, mas ama o pecador. E nós amamos o pecador, não amamos o pecado. O pecado é maligno. Nós repreendemos o pecado, mas amamos o pecador. Amém? Então não condene aquele que pecou. Nós somos às vezes muito rápidos em condenar aquele que pecou. Não condene, ame. Ame, porque você também é pecador. É só você pôr um espelho na sua frente, você vai ver. Põe um espelho, você vai ver o tanto de falha que você tem. Mas quando nós, como por espelhos, contemplamos ao Senhor, nós somos transformados de glória em glória. A própria imagem do Senhor. Vocês estão comigo, irmãos? Amém. Sabe, as únicas pessoas que não puderam receber de Jesus foram aqueles que chegaram diante dele achando que eram alguma coisa. Foram quem? Os fariseus. Receberam nada de Jesus. Receberam nada. Os religiosos achavam que eram santos demais. Eu estou na vida da igreja desde 1900 e bolinha, nunca caí em pecado. Entendeu?
esse é o que está propício a cair em pecado. Entende? Esse é o que se julga santo demais, que está propício a cair no erro, no pecado. Então, para aqueles que se presumem alguma coisa na sua justiça própria, a graça não pode fluir. A graça não pode ser manifesta. Então, a justiça própria está na raiz da familiaridade de usar. Ah, isso aqui eu conheço, eu posso pegar. Entende? Eu posso. Ficou na minha casa 20 anos. Eu posso tocar. Eu posso fazer o que eu quiser. Sabe, a arca ficou na casa de Abinadab e não surtiu nenhum efeito. Lá em 1 Samuel 7:1. Capítulo 7, versículo 1, 1 Samuel. Então vieram os homens de Criat Jearim e levaram a arca do Senhor da casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar, seu filho, para que lhe guardassem a arca do Senhor. Então, lá no versículo 6 do 2 Samuel, agora 2 Samuel 6:3. Puseram a arca do Senhor num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro de Uzá, Aiô, filho de Abinadab. Givan, o carro novo. Então agora, o que acontece? Agora nós sabemos que, de fato, Uzá é filho de Abinadab. Amém? Uzá era filho de Abinadab. Então a arca ficou esse tempo todo ali na casa de Abinadab, não surtiu nenhum efeito. Mas aí ela foi para essa casa de Obed-edom. Obed-edom ficou com a arca 3 meses. 3 meses na casa dele. Sabe, e aqui em 2 Samuel 6:11. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a casa de Obed-edom. O historiador judeu, ele pesquisando sobre Obed-edom, e ele chegou à conclusão de que Obed-edom, ele era pobre de maré de si. Você já ouviu esse ditado? Pobre de maré de si. Não tinha nem onde carro morto direito. Então, ele era alguém muito pobre, mas em 3 meses ele se tornou muito próspero, muito rico, por causa da arca da aliança que estava na casa dele. Sabe qual que é o segredo de Obed-edom? Lembra dos nomes. Agora vamos destrinchar esse nome, Obed-edom. Então, em primeiro lugar, vamos entender esse sentido. Então, Obed-edom literalmente significa servo. Fala, servo. Em hebraico, Edom significa vermelho. Então, assim, o significado de Obed-edom significaria servo do vermelho. Servo do vermelho. Mas não faz muito sentido isso, né? Aí, quando você vai destrinchar a palavra Dan, aí ela significa sangue. Aí a gente tem um significado melhor. Aí significa servo do sangue. Servo do sangue. Aí as coisas começam a ter sentido e significado. Por que que na casa de Obed-edom fluiu tanto? Sendo que na casa de Uzá, que representa o quê? Força, ok? Força. E na casa de Obed-edom, servo do sangue, as coisas fluíram muito mais. Então, quando nós nos tornamos servos do sangue, nós temos a presença. Entende? Quando nós nos tornamos servos do sangue, nós recebemos a presença. A prova que essa interpretação está correta, que na segunda vez que Davi foi buscar a arca, porque ele descobriu, vocês estão comigo? Davi descobriu, olha, a arca está na casa de Obed-edom e o homem já está rico. Aí Davi falou, meu Deus do céu, tem que trazer esse trem para cá também.
Porque a bênção do Senhor tem que estar aqui também comigo. Se o homem está ficando rico lá, então Deus não está tão enfurecido assim. Deus está abençoando Obed-edom, então Ele vai abençoar todo o povo de Israel também. Vamos trazer a arca. Aí, certamente, Davi fez o quê? Nesse tempo, ele foi pesquisar. Os filisteus podiam levar a arca de qualquer jeito, porque eles não sabiam o significado daquela arca. Eles não entendiam. Mas o povo de Deus não poderia levar de qualquer forma. Aí Davi descobriu como que tinha que levar a arca. Aí Davi, sendo o rei, veste uma estola sacerdotal e se coloca como sacerdote também. Você foi feito rei e sacerdote. Por isso nós estamos aqui para levar a presença do Senhor. E aí Davi chama homens levitas. Os levitas tinham que carregar a arca. E por 12 quilômetros, eles davam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parava e sacrificava ao Senhor. E continuava novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parava e sacrificava novamente ao Senhor. Quando houve derramamento do sangue, o Senhor aceitou que a arca pudesse seguir para o povo de Israel. Então, presta atenção. Hoje, o Cordeiro foi imolado já. Hoje, o Senhor Jesus já morreu lá naquela cruz. E o sangue dele satisfez toda a exigência de Deus, que Deus tinha. E hoje nós podemos ser os servos do sangue. Hoje nós podemos entrar com livre acesso ao trono da graça, reconhecendo o Deus ao qual nós servimos. Queria chamar a equipe de louvor rapidamente aqui na frente. Lá em 2 Samuel. Nós vimos 2 Samuel 6, do 12 ao 13. Vamos finalizar com esse versículo, com esses dois versículos. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que quando eles levaram a arca do Senhor, tinha dado 6 passos e sacrificava eles bois e carneiros cevados. Sabe, Davi subiu dançando, subiu se alegrando. Eu queria que você ficasse de pé nesse instante. Davi subiu com esse entendimento de que ele estava ali para se alegrar com aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. Ele estava ali para trazer a presença manifesta. Eu quero te falar, não vá para a sua célula com pesar no coração. Tem que ir na célula, senão aquele líder chato vai me ligar. Eu tenho que fazer minha célula, senão aquele pastor enjoado vai ficar pegando no meu pé. Não vou, não faz isso não. Vai com alegria, vai como Davi foi, se alegre na presença do Senhor. Quando você se alegrar, a presença vem junto, entendeu? Qual que é o segredo para você remover toda tristeza, todo abatimento? Alegria, alegre. Sabe, o dia que você estiver triste, você acordar numa deprê, eu ouso você fazer isso. Você acordou numa deprê, triste, prepara lá os elementos da ceia, você mesmo na sua casa. Coloca uma música de celebração ao Senhor. Dança você sozinha lá dentro do seu quarto, se for necessário, e toma a ceia junto. Eu quero te garantir, você vai mudar assim, ó, instantaneamente. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, ele traz sobre você uma alegria que o mundo não pode dar. O sangue de Jesus te conduz nessa alegria. E no domingo que vem, nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu queria que você viesse com esse entendimento. Próximo domingo nós vamos estar aqui para ceiar. Com esse entendimento de que você é alguém que está atrás da presença. Quero te dizer,
esses são dias que o Senhor vai liberar a presença sobre a sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Espírito Santo de Deus, pode apagar. Eu quero orar, Pai, nessa noite. Eu oro por cada um. Que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Aleluia! Sua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença eu quero orar por você. Se você está precisando de ativar esse braseiro, para que a presença do Senhor seja atraída a você, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu quero orar por você. Você tem percebido que você está necessitando de mais do Senhor, de mais presença, de mais fogo, de mais glória, de mais unção, de mais entendimento, de mais revelação. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Oh, pode vir. A tua graça me basta, Senhor. A tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. A tua presença me sustenta, Senhor. Checadaralabaxo ele balabaço cadere balabaralabas. Ore cadaralabaço cadere cadalabalalabalabas. Oh Espírito Santo de Deus, vem nessa hora, Pai. Vem sobre cada um desses irmãos que estão aqui à frente. Eles estão querendo mais do Senhor. Eles estão querendo mais da tua presença. Eles estão querendo mais do seu fogo, Senhor. Por isso, Pai, vem nessa noite sobre a vida deles. Oh Deus, derrama da tua glória, derrama da tua vida,
derrama do teu fogo, ativa eles novamente, Senhor Jesus, para que eles possam experimentar da tua graça, do favor imerecido. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada um desses irmãos. Eu declaro, Pai, que essa é a noite aonde o Senhor vai encontrar um coração contrito em busca da tua presença. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós queremos mais do Senhor. Nós queremos mais da tua glória, nós queremos mais do teu poder, mais da tua vida. Oh, remalashi, eremalai, erebalabasu, erecadaralabá. Remalabasu, erebalabás. Oh, recadabasu, erebalabalabás. Nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas, oh Jesus, tua graça me basta. Ore, líderes, ora por cada um desses irmãos. Se você já recebeu a oração, você pode voltar para o seu lugar. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Eu queria que você que está aí nas cadeiras, está aqui na frente também, que você colocasse a mão no ombro do irmão que está do seu lado, e que você pedisse para o Senhor: Senhor, traz uma porção nova sobre nós, traz uma porção nova sobre nós, nesses dias que nós vamos nos preparar para esse jejum. Coloca no nosso coração aquilo que o Senhor quer que nós oremos. Coloca no nosso coração aquilo que o Senhor quer que nós busquemos. Fala para o Senhor. Fala: Senhor, ativa o meu coração. Talvez você não está conseguindo nem orar nesses dias. Talvez você não está conseguindo nem ter um tempo com o Senhor. Peça para Ele. Fala: Senhor, me traz fome pela tua presença, me traz sede pela tua presença. Senhor, nesses dias atrai o meu coração a ti. Atrai meu coração a ti, Senhor. Senhor, atrai o meu coração, atrai a minha casa a ti. Porque o que eu mais quero é cumprir o propósito do Senhor. Fala para o Senhor nessa noite aquilo que você quer. Fala, abra a sua boca. Abra a sua boca, fala para o Senhor aquilo que às vezes tem travado você de avançar, de buscar nele. Oh, rebalai, erebalastu, ederebalabastu, recadalalabas. Oh, recadabastu, recadaralabastu, berreralabas. Oh Deus, retira toda indiferença, retira toda mornidão,
Em nome de Jesus, Pai, retira todos os olhos para esse mundo caído. E que nós venhamos colocar, Senhor Jesus, os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos sustenta, aquele que nos dá, Senhor Jesus, a mão. Oh, Jesus! Eu libero fome e sede pela Tua presença nessa noite, sobre a vida dos irmãos. Oh, Espírito Santo de Deus. Pai, nós te agradecemos também. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de consertar os nossos caminhos e nos voltar para o Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que esses sejam dias onde o nosso coração esteja totalmente inclinado para Ti. Por isso, Pai, durante essa semana, vai trabalhando em nós, para que nós possamos, de fato, nos inclinar totalmente para o Senhor.